Sem dúvida, dando sequência, o presidente Lula regulamentou as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O governo promete reduzir os custos em até 80%. Vamos voltar a Brasília lá para falar com o Igor Damasceno. Ele vai trazer todos os detalhes para nós, então. O Igor Damasceno. As novas regras tornaram válidas após cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula. Na ocasião, o governo federal lançou o CNH do Brasil, um aplicativo disponível para smartphones que ensina o passo a passo para obtenção da CNH. As novas regras incluem o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas. Já o conteúdo teórico estará disponível no aplicativo do governo, CNH do Brasil, de graça, e não será mais exigida carga horária mínima. O aluno vai poder usar o próprio carro e optar por aulas com um instrutor autônomo, desde que ele esteja credenciado pelo Detran. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas. As provas práticas, exame médico e a coleta biométrica serão presenciais. Se houver reprovação na primeira avaliação, o aluno poderá fazer o segundo teste de forma gratuita e não haverá mais prazo para conclusão do processo de habilitação. Dados do governo apontam que mais de 50 milhões de brasileiros dirigem de forma irregular. Alguns porque não têm dinheiro para tirar a carteira, outros porque não conseguem renová-la. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, os custos vão reduzir em até 80%, o que pode amenizar esse problema. A resolução do CONTRAN, ela acaba com a obrigatoriedade de autoescola. As autoescolas vão continuar, presidente, e elas vão vender mais, porque mais gente vai poder pagar agora a carteira a um preço mais barato. Esse é o próximo fenômeno que nós vamos observar aí nas ruas. Mas o cidadão não será mais obrigado. Ele vai poder contratar uma autoescola ou ele vai poder contratar um instrutor autônomo para formá-lo na condução daquele veículo. Na solenidade, o presidente Lula também confirmou que o governo federal estuda formas de reduzir o preço da compra de motocicletas. A medida deve beneficiar principalmente entregadores por aplicativo e é encabeçada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. No passado, o governo federal até ensaiou um projeto semelhante, mas não agradou. Agora, Lula tenta se reaproximar desse público. Que eu pensei que o Alckmin ia falar, que é outra coisa que eu estou atrás, tá? Que a gente ainda não conseguiu concluir. Mas uma coisa que a gente quer fazer é baratear o financiamento de uma motozinha para que os entregadores tenham o direito de ter uma moto, de preferência elétrica, para economizar a emissão de gás de efeito estufa. Nós estamos atrás, pode ficar certo que é uma loucura nossa. Alckmin, eu, Rui Costa, sabe, o Boulos, está todo mundo tentando encontrar um jeito de financiar. Muito bem, a gente segue falando sobre esse tema, as mudanças na emissão da carteira de habilitação de motorista. Marcos Damião está conosco, Zanetti de Moura, ele é advogado e diretor da Abratran. Seja bem-vindo, Marcos. Eu gostaria de inicialmente perguntar para você, as autoescolas, ao longo desse processo, garantiram, de fato, que o modelo é caro, mas eles seguem justamente aquilo que os estados e a própria União, o CONTRAN, determinam. Então, quer dizer o seguinte, os valores lá, as exigências que são colocadas. Eu queria saber do senhor o seguinte, nós teremos mais segurança também com esse método? Ou então, tudo era desprezível, por que demorou tanto para fazer isso? Marcelo Matos, boa tarde os ouvintes. Realmente a situação é muito delicada. Na década de 70 e 80, nós tínhamos um cenário que é parecido com o implantado hoje. Você não tinha obrigatoriedade de autoescola, era instrutor autônomo, e isso naquela época acarretou um grande crescimento nos acidentes de trânsito pelo Brasil afora. Tanto é que o Brasil, em 1981, acabou ficando consignatário da Convenção de Viena. Ele se comprometeu perante o mundo em reduzir os acidentes. E essa redução acabou acarretando na vigência, na publicação do atual Código. O atual Código de Trânsito Brasileiro impôs uma série de regras para aquisição da habilitação, e uma delas seria a realização de uma carga horária teórica e prática nas autoescolas. E isso veio acontecendo até segunda-feira passada agora, onde então, terça-feira, dia 9, entrou em vigência a nova resolução
que acaba com a obrigatoriedade de frequência em aulas teóricas nas autoescolas, podendo o aluno estudar por conta própria para fazer a prova e logo a seguir ingressar numa carga horária mínima de 2 horas numa autoescola. Esse cenário, a meu ver, como técnico, não acarreta uma segurança, porque o nosso Código de Trânsito diz o seguinte: todo condutor, não importa se habilitado ou está aprendendo para ser habilitado, ele tem que ter o domínio do seu veículo. A pergunta que eu faço é o seguinte: a grande maioria vai procurar um instrutor autônomo e esse candidato ele poderá utilizar o seu carro particular, seja manual ou eletrônico. O instrutor poderá alugar um carro para utilizá-lo no serviço. A grande pergunta é: esses carros possuem duplo comando de pedal? Como é que o instrutor vai ter o domínio do veículo ensinando um aluno ao longo de uma via pública, circulando pela cidade? Ele vai ter que confiar no aluno que ele está ensinando para poder parar o carro e ter o domínio. Então, é uma questão muito delicada que necessita de um debate maior, um estudo técnico maior na área de engenharia de trânsito, na área fiscalizatória de trânsito, e não ser implantado da noite para o dia, como foi a Resolução 1020. Marcos, a pergunta agora do Luiz Augusto Durso para você, Marcos. Boa tarde, Marcos. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Marcos, do ponto de vista desta aula prática, realizada por um instrutor autônomo, isso não pode também gerar a possibilidade de um indivíduo se credenciar, ele ter as credenciais e mandar alguém, um terceiro, dar as aulas ali, ele terceirizar as aulas, e se isso acontecer, isso gera risco para a segurança de trânsito no Brasil? E a última pergunta é: alguém vai fiscalizar esse instrutor? Vai saber como essas aulas estão acontecendo? O Brasil vai ter algum tipo de fiscalização? Bem, vamos por parte. Boa tarde, Durso. Realmente, a fiscalização sobre o instrutor autônomo, que é a maior preocupação da sociedade, a meu ver, o governo federal, ele passou para os Detrans do Brasil afora essa responsabilidade, essa obrigação por fiscalizar o instrutor. Só que nenhum Detran do Brasil está preparado para uma demanda de grande envergadura. Por quê? Hoje, o instrutor, para se credenciar, ele basicamente precisa apresentar o curso de formação de condutor, e ele pode fazer isso hoje pelo site do governo federal. Em alguns minutos, ele tira a credencial do instrutor. Eu já ouvi até notícias de que pessoas menores de idade fizeram o curso e conseguiram tirar a credencial do instrutor. E esse instrutor, ao ir para a rua e com a não força fiscalizatória do Detran, poderá ensejar, sim, que pessoas com má intenção poderão, sim, pegar um número maior de clientes e, a partir daí, desenvolver alguma metodologia prática para poder passar, terceirizar esse serviço para outras pessoas. Nenhum Detran do Brasil possui pessoal, possui estrutura suficiente para suportar uma carga muito grande de instrutores. Se você pegar por base o número de pessoas que já procuraram o site do governo, em torno de 40, 50 milhões de pessoas interessadas e que se inscreveram para a primeira habilitação. Ou seja, você vai ter 40, 50 milhões de instrutores pelo Brasil afora. Atualmente, as autoescolas existentes no Brasil têm em torno de 300 mil funcionários. Ou seja, desses 300 mil, você calcula os 250 mil instrutores pelo Brasil afora. E já era difícil a fiscalização. Agora imagina milhões de instrutores espalhados pelo Brasil. Realmente vai comprometer a segurança. E, Marcos, tem essa questão também, né? Isso que você falou, né? O duplo comando, quer dizer, que se a pessoa está aprendendo, ela não sabe, então o instrutor pode ir lá corrigir o erro dela no trânsito, que vai ter que aprender no trânsito. Não tem, lógico, também o carro não vai ter obrigatoriedade de ter uma sinalização, se é carro de autoescola ou não, né? Quer dizer, acredito que pode colocar ou não, mas fica parecendo o seguinte, que todo mundo aí fala assim, olha, milhões não tem carta. Como todo mundo soubesse dirigir, então só falta tirar a carteira mesmo e não tem dinheiro para pagar. É bem por aí também ou não?
Não, os instrutores autônomos, dando aula, eles têm a obrigação de identificar o veículo que ele está dando aula. Pode ser um veículo particular do próprio candidato. Ele é obrigado a botar uma tarja na lateral do veículo para poder sinalizar que é veículo de autoescola, essa tarja magnética. Então, ele tem que identificar o veículo. Existem algumas regrinhas para identificação, sim. Tá? A questão dessas pessoas que o governo fala que existem milhões e milhões de pessoas não habilitadas, isso decorre da própria missão do poder público, que não teve, ao longo dos anos, capacidade fiscalizatória. Porque dirigir sem possuir a CNH é uma infração gravíssima. E caberia ao poder público federal, estadual e municipal, em conjunto, fiscalizar ao longo de 1998 para cá as atitudes. E não existe notícias de que essa fiscalização séria, comprometida, de maneira incansável, zelando por um trânsito rápido, eficiente e seguro, nunca aconteceu. Então, hoje, eles estão tentando corrigir um problema, criando um outro maior. Marcos Damião Zanetti de Moura conversando conosco aqui, ele é da Abratran. Marcos, obrigado, viu? De nada, eu que agradeço aí a oportunidade de ajudar na disseminação das informações, estou à disposição. Obrigado, nosso. Eu quero conversar com o Durso mais uma vez. Ô, Durso, o seguinte, né? Muito se fala, olha, a eleição... Quando tem eleição, tudo acontece, né? Quer dizer, do nada, a gente observou a reportagem lá de Brasília. Então, a preocupação também agora baixar o preço da moto, um financiamento específico para o entregador. Claro que a gente sabe que isso após pandemia cresceu demais. Mas como é que você recebe essa informação, né? Essa preparação? O trânsito brasileiro mata 40 mil pessoas por ano. São números de guerra. Quer dizer, assim, a pessoa estudar lá a questão teórica, até tudo bem. Mas essa questão prática me parece aí que a gente pode retroceder, né, Durso? Eu vou responder a sua pergunta em duas partes, Marcelo. A primeira parte, eu vi, a gente acompanhou aqui, né, agora na Jovem Pan, a manifestação do presidente Lula, falando, não, tem que ter mais acesso, principalmente essas motos elétricas e tal. E aí a gente fica se perguntando, né? Serão aquelas motos elétricas que têm a velocidade acima ou a potência necessária para emplacamento, ou aquelas que dispensam emplacamento e tal, e aí pode subir em calçada, tá? Porque eu tive ano passado na China, Marcelo, e me surpreendeu a quantidade dessas motos elétricas andando na calçada. É um caos. Só que na China é um caos mais organizado. Eu fico imaginando no trânsito de São Paulo, fora o que a gente já tem de problema, essas motos elétricas que têm a velocidade adequada para transitar ali na ciclofaixa, tal, que não precisa de emplacamento, né, que não tem a capacidade energética suficiente para a necessidade do emplacamento, andando na calçada e tudo mais, como esses patinetes elétricos e por aí vai. Então, já um monte de problema que isso pode, de alguma forma, criar. Segundo ponto é que, lógico, nós melhoramos o acesso ao bem, né? Então todo mundo compra moto, legal. Mas e o excesso de acidente? Como que fica o trânsito? Aqui em São Paulo nós tivemos essa ideia genial da faixa azul, que tem que ser disseminada aí para todas as grandes capitais, mas o aumento de ciclovias, de faixas, etc., são necessárias para se preparar para esse momento. Então não é só uma canetada do governo e falar, todo mundo compra moto que vai dar certo. Não, você precisa adaptar a cidade para isso também. E o terceiro ponto seria a notícia da CNH, que é aquela história, Marcelo, quando a gente bate o olho, né, à primeira vista, quando lê a headline, a gente aplaude. Fala, puxa, que bom, mais inclusivo, mais barato, mais fácil. Inclusive, eu defendo parte da desburocratização que isso aí vai causar. Tanto é que para as aulas teóricas, hoje com internet, você não precisa ficar sentado na sala de aula. Eu concordo que você possa fazer o estudo virtual e se passar na prova teórica, você está apto como se tivesse feito a aula lá na sala de aula. Então eu super aprovo. O que me preocupa? A aula prática. Eu devia estar na rua lá treinando. Eu lembro das minhas aulas práticas, como eu era inseguro, como era difícil, né? Carro manual, antigamente, não são esses carros automáticos. Então, tinha tudo isso. Esses autônomos serão fiscalizados adequadamente? O Detran tem capacidade? Esse Detran de hoje eu tenho dúvida, viu? Porque tem dificuldade até em fiscalizar coisas mais simples. Então, realmente é aquela história. Muda-se a lei e depois corre atrás? Não, a gente tem que primeiro colocar uma situação de ter o preparo todo para depois liberar. Nesse caso da CNH seria exatamente a mesma coisa. Primeiro,
veja a possibilidade dos Detrans realmente conseguirem fiscalizar, depois aumenta essa infraestrutura, depois usa a tecnologia e depois libera. Mas no Brasil a gente faz o contrário, libera e depois corre atrás. A mesma coisa para se tiver o incentivo das motos, a mesma coisa a situação da CNH.